O amado Pai, aqui estamos nós. E a primeira coisa que eu faço é agradecer ao Senhor por todas as coisas boas que tem feito por nós. O Senhor é um Deus bom. E se nós realmente entendermos, vamos ter muito mais para agradecer sempre do que para pedir. Porque livramento está nos dando o tempo todo, cuidado, um cuidado contínuo. A Deus, eu quero te glorificar. Primeiro porque nós te conhecemos, te servimos. Não fomos enganados por religiões. Não fomos enganados, meu Deus, por falsas religiões. Nós conhecemos a verdade, por isso fomos libertos. Jesus, estou muito grata por te conhecer e andar contigo. Eu o amo, e cada dia que passa, eu amo apaixonadamente, o sirvo com prazer. Eu tenho prazer na tua palavra, em prazer em te servir. Eu tenho prazer, meu Deus, em estar aqui. Eu me orgulho em poder dizer que o Senhor é o meu Deus, que pratica o cristianismo, a verdade. Obrigada, Jesus. Obrigada porque nos salvou, nos libertou, porque o nosso nome está no livro da vida. Porque nós vamos andar em ruas de ouro e nós vamos nos encontrar com o Senhor. Muitos não têm essa esperança. Muitos nem sabem o que vai acontecer. Muitos têm medo da morte. Mas nós não temos medo da morte porque já vencemos a morte. A morte não tem poder sobre nós, aleluia. Nós sabemos que se fecharmos os olhos aqui, vamos acordar no céu. A morte não pode nos destruir. Nós sabemos que viveremos eternamente com o Senhor. A morte não nos assusta. Tem gente que tem medo da morte. A morte o assusta, a morte não nos assusta. Eu não sou assombrada pela morte. Não sou assombrada pelo medo da morte, nem pelo medo da vida. Não tenho medo da vida, não tenho medo da morte, não tenho medo de inimigos, não tenho medo do diabo, não tenho medo do inferno. Por quê? Porque eu te sirvo. E eu creio que cada um que aqui está pode dizer a mesma coisa. Não tem medo porque te serve. Porque sabe que tem poder para vencer o mal, tem poder para vencer as barreiras, os gigantes. Porque sabe que por intermédio do Senhor já venceu a morte. Não é à toa que Paulo disse: viver é Cristo, morrer é ganho. Alguns, sem entendimento, acham que ele estava melancólico quando disse isso. Não. Ele está deixando bem claro que ele não tinha medo de nada. Que ele estava pronto para viver e para morrer se preciso. Porque ele sabia que a morte não significava a morte, mas uma vida, vida eterna. Obrigada, Jesus. Isso é tão poderoso. Isso é tão poderoso. É só quem anda no Espírito pode entender essas coisas. Eu te glorifico, meu Pai, porque sei que estarei junto com o Senhor, e sei que cada um que aqui está, estará também, e sei que há um povo, uma nação que te ama, e que tem resistido firme ao mal, resistido firme às coisas desta vida, tem resistido firme a este mundo, porque tem como objetivo maior encontrar-se com o Senhor. Obrigada, Jesus, eu o amo. Perdoa as nossas falhas, pecados e erros. Perdoa todas as nossas falhas. Nos cobre com teu sangue. Mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma e espírito. Somos formados por uma trindade, corpo, alma e espírito. E queremos estar em sintonia total com o Senhor. Nos lava com teu sangue. Nos purifica. Ó meu Deus, nossos pensamentos e sentimentos. Eu quero repreender todas as obras do mal. Toda a seta do inferno. Talvez há pessoas aqui muito cansadas, estressadas, afadigadas. Meu Pai, se houver alguém muito angustiado, eu quero repreender a angústia. Essa angústia, esse aperto na alma. Eu quero repreender agora a angústia, o sentimento de fracasso, de perda, a dor no coração, seja lá o que for, que está pesando a vida dessa pessoa, a acusação, a culpa, a angústia, perseguição, o peso na alma, pensamentos contrários e sentimentos, toda a opressão causada por acusações, perturbações, inveja,
olho gordo, maldições, palavras mentirosas, caluniadoras, perseguições, seja lá o que for, eu repreendo em nome de Jesus agora, e eu ordeno que o fardo, o peso, a angústia, a opressão, saiam da vida dessa pessoa, saia de cada vida, saia de cada coração, todo peso, toda perturbação, saia em nome de Jesus agora. Eu ordeno que todo peso do inferno deixe cada vida em nome de Jesus agora, que o aperto do coração, a angústia, a opressão, seja lá o que for que oprime, eu ordeno, saia em nome de Jesus. Queima cada um do alto da cabeça, planta dos pés, queima, Senhor, mente, coração, queima, restitui a paz, restitui as forças, a alegria, o ânimo, a motivação, a vida, restitui o espírito, restitui, Senhor, a confiança, a certeza de vitória, restitua sonhos, desejos, restitua a visão, restitua, Deus, restaura cada um e renova poderosamente, meu Pai. Eu determino restauração e quebro laços, armadilhas, obras armadas, preparadas, arquitetadas, planejadas, organizadas no mundo espiritual. Tudo que se levantou, eu ordeno, caia em nome de Jesus. Eu desfaço toda a obra do mal em nome de Jesus. Inveja, olho gordo, maldade, rituais malignos, palavras malditas, praguejamentos, orações contrárias, rezas de feiticeiro, obras do maligno, para bater, para derrubar, para desestruturar, para desestabilizar essa pessoa, desequilibrar, eu destruo em nome de Jesus e ordeno, saia em nome de Jesus Cristo agora. Queima cada um com teu sangue, queima cada um, meu Deus, com fogo, toda obra do mal, e cobre a cada um com teu sangue agora, meu Pai. Queima cada um do alto da cabeça, planta dos pés, e coloca a paz no coração. A paz no coração agora, Jesus. Que essa pessoa receba força e ânimo, receba a renovação para a vida dela. Abençoa essa reunião. Abençoa, meu Deus, esse trabalho, que todos saiam abençoadíssimos, para a glória do teu nome, ó Deus de Israel. Coloca a mão, mantenha a mão no seu coração. Eu quero que você diga nesse momento: eu tomo posse da restituição de paz. Nesse momento eu recebo paz no meu coração, alívio no meu coração, confiança. Digo, meu nível de confiança está sendo elevado agora. Deus está comigo e nada pode ser contra mim. Eu estou abençoado. Nenhum mal tem poder sobre mim. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito? Que Espírito é esse? É mesmo, diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2013. Vamos para onde as águas são mais profundas, em nome de Jesus. Amém? Ok. Sente-se um momento, por gentileza. Olha, vamos abrir em 1 Reis. Depois eu não sei se eles colocaram aí no telão, Deuteronômio 11, porque eu até não tinha planejado, falei com eles, mas não sei se colocaram, mas a gente lê. 1 Reis, um, 5 e 6. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Ragite, tomou a dianteira e disse: eu serei o rei. Providenciou uma carruagem e cavalos,
além de 50 homens para correrem à sua frente. Vamos juntos agora? Seu pai nunca, de novo, nunca o havia contrariado. Nunca lhe perguntava, por que você age assim? Ok. Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Ok. Vem aqui por gentileza, em Deuteronômio 11. Nós vamos ler do 18 até o 28. Gravem essas minhas palavras no coração. Gravem essas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Ensinem-nas a seus filhos. Olha aqui, ó. Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas. Não importa. Quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, aproveita cada oportunidade para falar, para ensinar, toda hora. Você pode usar naquele momento, você está sentado em casa, você está caminhando, levando para a escola, está indo a algum lugar, buscando. Quando se deitarem, quando se levantarem, toda hora é hora. Escrevam-nas nos batentes das suas casas, nos seus portões, que a vizinhança possa ver já no portão da sua casa, na entrada da sua casa, que lá mora um cristão. Porque lá há temor, não gritaria, escândalos, vergonha. Escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas, nos seus portões, para que na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra, que vivam tão bem, e tantos como o céu está elevado da terra, quer dizer, muito tempo de bênçãos e vitórias. Se vocês obedecerem a todos os mandamentos que lhes mando cumprir, amando, tendo prazer, o Senhor, o seu Deus, andando em todos os seus caminhos e apegando-se a Ele, está apegado a Ele. Então o Senhor expulsará todas essas nações da presença de vocês, e vocês desapossarão nações maiores e mais fortes que vocês. Vocês vão vencer coisas muito maiores do que vocês. Todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. O seu território se estenderá desde o deserto do Líbano ao rio Eufrates, do mar ocidental. Ninguém conseguirá resisti-los. Quer dizer, pode até levantar muitos, mas ninguém vai conseguir resistir. O Senhor, o seu Deus, conforme lhes prometeu, trará pavor e medo de vocês a todos os povos daquela terra. Onde quer que vocês forem, vocês serão respeitados. Porque as pessoas vão ver que Deus é com vocês. Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir deuses desconhecidos. Então, a orientação é para que o Senhor tome todo o nosso ser, toda a nossa vida. Que a palavra do Senhor esteja nos portões e nas portas
da nossa casa. Que a palavra do Senhor esteja aqui, ó, amarrada às mãos e presa à testa. As palavras gravadas no coração e na mente. E que a gente esteja ensinando os nossos filhos o tempo todo, quando a gente estiver sentado em casa, quando a gente estiver caminhando indo pelo caminho, indo para algum lugar, trabalhar, levar ali, deixar aqui. Quando a gente for deitar antes, levantou, quer dizer, todo o tempo. Que a obediência faça parte da nossa vida e que isso seja estendido aos nossos filhos, aos nossos. Então, tudo vai funcionar. A Bíblia não está dizendo que nós não vamos enfrentar os desafios. Pelo contrário, está dizendo, os inimigos não vão resistir a nós. Por quê? Eles vão se levantar, mas não vão resistir. Aquilo que a gente intentar fazer, colocar os pés, tudo que você colocar no coração de fazer, o Senhor vai abençoar. Então as coisas vão andar. Mediante o quê? A obediência. Se você obedecer, é honrado. Aí o Senhor diz, ó, preste atenção, estou colocando diante de vocês a bênção e a maldição. E vocês podem escolher. Se vocês escolherem a obediência, vocês estão escolhendo a bênção. Mas se vocês escolherem a desobediência, estão escolhendo a maldição. E isso é muito sério e muito importante que você absorva. Vamos falar agora da história do Davi. Davi, nós temos uma admiração profunda por esse homem. Porque ele foi sensacional. Construiu uma história de sucesso, de honra e que nos orgulha. Foi um homem segundo o coração de Deus, um homem que venceu do nada, que veio de baixo e que foi erguido através da fé e da obediência a Deus e a sua determinação na vida. Um homem que foi nítida e claramente rejeitado pelo pai, que não foi poupado em nada na vida, mas que foi realmente empurrado para enfrentar a vida. E construiu uma vida de sucesso. Teve tudo, chegou lá. Tem uma biografia maravilhosa. Um exemplo para nós, como general, como homem de Deus. Mas, como chefe de família, uma negação. Como pode? Pode. Como chefe de família, ele fracassou. Um pai permissivo, um pai omisso, um pai fraco, um pai que não colocava limite. A casa do Davi não tinha limite. Como eu li para você, era exatamente assim que ele criou os filhos dele. Nunca contrariava. Nunca parava para perguntar, rapaz, por que você faz assim? Ele não corrigia os filhos. Se você não corrige seus filhos, você vai mandá-los para o inferno. Honra teu pai e tua mãe, para que te vás bem e te prolongues os dias na terra. Se o seu filho não aprender a honrar pai e mãe, te honrar. Se você não honra seu pai e sua mãe,
Tudo isso é uma maldição, é um mandamento com promessa. Você honra o pai e a mãe com a promessa de que você vai se dar bem na vida. Só de se honrar o pai e a mãe, você já tem uma chance maior de se dar bem na vida. De viver mais, de ser abençoado. Se você não ensina seu filho a honrar o pai, a mãe, o vô, a avó, etc., honrar, respeitar, a ter uma reverência, você está privando ele de bênçãos que são fundamentais, essenciais para a felicidade dele. Nos dias de hoje, até leis que impedem os pais a agir com a autoridade devida têm sido feitas. A Bíblia condena isso. A Bíblia dá ordem para você corrigir, disciplinar e usar a vara. Está escrito isso na Bíblia. Deus não diz sim para nós em tudo. Nós somos contrariados. Deus muitas vezes já nos contrariou e contraria para nos livrar de problemas. Porque a gente vê até ali, Deus vê o todo. Deus nos corrige, a Bíblia diz que Ele só corrige quem Ele ama. Deus nos empurra para a vida. Deus nos estimula a enfrentar a vida. Os conselhos que Deus nos deixou aqui, que a palavra de Deus são os pensamentos de Deus para nós, e a gente tem que pensar com a cabeça de Deus, que é a palavra de Deus, é para a gente ser forte, firme, disciplinado, enfrentar, não recuar, não se entregar, ir além. Então, quais os pensamentos de Deus são sempre esses, para você ir além, você obedecer, fazer o que é certo, não o que você quer, fazer o que é correto, não o que você tem vontade. A Bíblia não manda você fazer o que você quer, manda fazer o que Ele manda, o que a palavra ensina. A Bíblia não nos ensina a ser guiados pelo coração, mas diz que o coração é enganoso. Você não encontra na palavra de Deus mandando você viver com as emoções à flor da pele, mas a combater. A Bíblia manda você pensar no que é bom, no que edifica, no que constrói, no que é de boa fama, no que é excelente, a mudar o modo de pensar, a renovar, a oferecer um culto racional e não emocional, a não ser guiado pelo coração, porque o coração é enganoso e a sua doença é incurável. A Bíblia nos ensina a ir por aquilo que nós sabemos ser correto diante de Deus, não o que eu estou com vontade. Ela manda você combater as suas vontades e ir pela vontade de Deus. Então, quando você deixa o seu filho fazer o que ele tem vontade, você não está sendo guiado pela palavra de Deus. Quando você faz o que você tem vontade, você não está sendo guiado pela palavra de Deus. Porque normalmente as nossas vontades contrariam as de Deus. Normalmente. Quando você não diz não a um filho que está errado, você está mandando ele possivelmente para um abismo, para um grande problema. Deus põe limite em nós. Todo mundo precisa de limite. Eu preciso, você precisa. O ser humano precisa de limite. Nossos filhos precisam de limite. Davi não deu limite aos filhos. Ele foi criado por um homem que deu limite a ele. Um homem que corrigiu, um homem que empurrou. O Jessé talvez tenha exagerado, talvez tinha alguma situação que fazia com que ele
não tivesse tanto afeto pelo Davi, dá essa ideia. Mas não encontramos em Davi um homem revoltado. Hoje, corrigir um filho é sinônimo de ele vai ficar revoltado. Desde quando? Desde quando que correção deixa alguém revoltado? A falta de correção, a falta de limite é que leva as pessoas ao desequilíbrio e conduz ao desequilíbrio. O Davi teve que enfrentar a vida muito garoto. Trabalhava, isso fez mal a ele? Não. Teve que enfrentar urso, leão, que foi muito bom para ele, porque aquilo deu a ele condições e fé para enfrentar um gigante. Ele não foi poupado na vida. Isso fez mal a ele? Não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Todas as experiências que ele teve, ainda muito jovem, contribuíram e muito para a sua formação, para a formação do seu caráter e para ele se tornar o homem que ele se tornou. Muito pelo contrário. Então, o que ele teve que enfrentar na vida não fez mal a ele, mas fez bem. Ele talvez, penso eu, levanta um pouquinho, Pedro. Penso eu, analisando e conhecendo pessoas, tendo assistido muitas vidas, atendido, posso perceber que aquela situação que ele teve com o pai, ele transferiu para os filhos de uma forma negativa. Como foi muito exigido dele, ele acabou sendo um pai omisso e não contrariando os filhos. Ele levou isso para os filhos de forma negativa. Foi permissivo demais, permitia tudo. Os filhos do Davi não tiveram que lutar por nada. O Absalão nem lavar a cabeça lavava. Isso é sério. Os servos lavavam a cabeleira do Absalão. E a Bíblia fala que o Absalão, pelo que se percebe pelos estudos bíblicos, foi da época. E pelo que a gente lê da Bíblia, não teve alguém mais bonito que o Absalão. Que até a planta dos pés, diz a Bíblia, do Absalão, eram bonitas. Ele era todo bonito. Ele era tão amado, idolatrado, não só pelo pai, pelas pessoas, que lavavam os cabelos dele e jogavam pó de ouro. Depois cortavam, quando cortavam, e vendiam aquilo ainda, tinha um preço. De tanto que as pessoas eram encantadas com Absalão. Absalão nem lavar a cabeça lavava. Tinha quem lavasse para ele. Ele foi poupado em tudo. Nenhum deles teve limite. Não tinha que lutar por nada. Não lutaram por nada. Nada. Era tudo fácil, vinha fácil. Como eu disse, no caso do Absalão, nem lavar os próprios cabelos. Tinha quem lavasse. Então, ninguém precisou lutar por nada, enfrentar nada. Nada. E aí eu vou contar a história dos filhos de Davi. Nenhum vingou.
até o Salomão, que foi tão grande, terminou mal. Os filhos de Davi não vingaram. Amnon, mais velho, era hoje que se chama de bipolar, ele era, na época, um desequilibrado emocionalmente, com oscilação emocional gravíssima. Era para ter sido, podia ter sido o sucessor do pai, mas um sujeito sem limite, mentiroso. Se você estudar, os filhos de Davi eram mentirosos. Mentiam, e isso porque eram consagrados ao Senhor, hein? Mas o que adianta ser dito, olha, o Senhor dos Exércitos é o Senhor, é o único Deus, mas não ser educado, exigido deles uma postura correta. Isso desde pequeno. Não foram. Amnon, mentiroso, armou uma cilada para a própria irmã, violentou a irmã. Pergunta se Davi tomou alguma providência. Nenhuma. Num caso como esse, ele tinha que ter agido com força. Ele não agiu. Absalão se revoltou gravemente e alimentou uma ira por 2 anos até conseguir matar o Amnon. E certamente, porque também esperava uma atitude do pai, não viu. Mas o pai não tomava atitude com ninguém dentro de casa. Fora ele era sensacional, dentro de casa ele era um omisso. Não tinha autoridade. Ele tinha autoridade. Estou falando errado. Ele tinha, mas não usava. Ele tinha poder, mas não usava. Ele era um exemplo. Mas ele não usava o que ele tinha. Claro, depois ele cometeu os erros dele. Mas ele era um homem de autoridade e ele usava fora, mas não usava dentro. Primeiro filho assassinado. Pelo próprio filho, uma filha violentada. Pelo próprio irmão. Vai analisando essa família. Absalão fica foragido um tempo, volta, fica na cidade, na entrada da cidade, armando uma conspiração contra o pai que era o rei, sabia que ele estava lá, não fazia nada. Porque Davi não agia com os filhos. Deixava eles fazerem o que eles queriam. Ele levantou uma conspiração contra o pai. O Davi, ao invés de enfrentar o Absalão, absurdamente, saiu fugido. Preferiu fugir do Absalão a enfrentar o Absalão. Um homem que enfrentou gigantes. Um homem reverenciado no mundo na época. Não teve peito de enfrentar o filho, o Absalão. O qual nem os cabelos precisava lavar, porque tinha quem lavasse. Não teve que lutar por nada. Resultado, foi assassinado também. Segundo filho assassinado e uma filha violentada. Adonias, irmão, veio depois de Absalão. Bonito também, etc., mas sem limite. Ele cometeu o mesmo erro. Deu um dia na cabeça dele, você é rei. O pai estava velho, o pai nunca tinha contrariado, nunca tinha perguntado, por que você age assim, garoto? Ele fazia o que ele queria. Resultado, foi assassinado também. 3 filhos assassinados. Uma filha violentada. Como
como líder, como general. Um espetáculo. Como pai, um omisso. Um fraco. Tinha força. Tinha condições de agir diferente. Mas não contrariou os filhos em nada. Não corrigia. Não empurrava para a vida. Não ensinou a enfrentar a vida. Formou tiranos, desequilibrados, pessoas sem caráter, mentirosas, capazes de matar. Por quê? Porque quando eram pequenas não foram ensinadas a ter limite. Para aí, não. Eles não sabiam que era não. Os filhos de Davi não sabiam. A palavra não existia. Vou lembrar, Absalão não precisava nem lavar o cabelo. Imagina se eles faziam alguma coisa. O Davi não conhecia os filhos dele. Achava que conhecia. O Absalão principalmente, que era tudo para ele. Tudo. Ao ponto dele não enfrentar o próprio filho, estando errado. Era tudo para ele. Ele não conhecia o verdadeiro Absalão. Um cara mentiroso, sem caráter. Isso estava ali diante dele. E a culpa foi dele. Porque ele tinha que ter corrigido. E não adiantava mesmo ele pegar. Ele tinha que ter, depois de grande, ele podia ter agido com autoridade também, acudido aquilo. Mas tudo começa de pequeno. E ele deixou passar. Nenhum dos filhos dele, com exceção do Salomão, que ainda terminou mal, se perdeu no final, nenhum vingou. Uma sucessão de assassinatos, de mortes, de vergonha. Sem contar que o Absalão ainda se deitou com as concubinas do pai, diante de todo o Israel, que isso era uma humilhação fora do comum. Quando ele botou o pai dele para fugir, para correr, e o pai, em vez de enfrentar, largou algumas mulheres tomando conta, que eram algumas concubinas. Ele foi lá e foi num terraço, se deitou com cada uma daquelas que tinham ficado lá, com as mulheres do pai, para humilhar o pai. Para humilhar. Não tomava providência com os filhos. Nenhuma. Quem é que perdeu com isso? Ele e os filhos. Porque ele não ensinou os filhos a ter. Ele não ensinou sobre caráter. Quando você não dá não põe limite, não empurra para a vida, poupa de tudo. Você acha que está fazendo bem. O Davi devia ter entendido que ele não foi poupado na vida. E ele aprendeu a viver. Veio de baixo, do nada, e construiu uma história de sucesso com Deus. Os filhos já nasceram no berço de ouro. Não tiveram que lutar por nada, fazer nada. Não levantar nada, nem lavar o cabelo, o Absalão. Foi bom para eles? Não, foi a derrota deles. Estou fazendo apologia ao sofrimento, à vida dura, que alguém pode dizer, não, que maravilha, eu tive condições de ter uma vida boa. Eu vou dizer uma coisa para você, por melhor que você possa dar a melhor vida para os seus filhos, não privem eles de aprender sobre a vida. Eles têm que aprender a estender uma cama, a lavar o próprio prato. Uma menina e um menino que não foi ensinado a lavar sua própria cueca, sua própria calcinha, você acha o que eles vão aprender amanhã? Amanhã eu vou ter alguém para fazer, eu pago. Paga. E se não souber fazer para ensinar e cobrar? Não sabe nada da vida?
não sabe se virar em nada. Está errado. Não cobra disciplina, levanta a hora que quer, deita a hora que quer, estuda a hora que quer, liga o computador, fica quantas horas que quiser. E os pais só se preocupam com o videogame mais moderno, com a TV de LCD maior agora, com o celular, agora é o celular tal que faz isso, faz aquilo. Não estou dizendo que você não tenha que dar, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que está tudo invertido. Eu não tenho tempo, porque eu quero dar do bom e do melhor para o meu filho. O que é o bom e do melhor? Só material? Só material que é o bom e do melhor? Ensinar a ter caráter. E saber o que ele está fazendo. E educar de verdade. E dizer o não que ele precisa ouvir. E contrariar sim, porque eles precisam ser contrariados. Precisam enfrentar frustrações desde pequeno. Porque na vida nós sofremos muitas, mas muitas frustrações. E se você não aprender desde pequeno, você não vai saber lidar quando você tiver muitas e gravíssimas. Está errado. Eu estou lutando, não tenho tempo, não tem tempo. Quer filho para quê? Para dizer que tem. Está errado. Não, bicho, essa não é minha cabeça, mas você está errado. Você quer aceitar ou não quer, está errado. Do mesmo jeito, não vai mudar, você está errado. Você quer ter filho para dizer que tem? E jogar, terceirizar? Alguém cuida, a televisão, a babá, a avó? Alguém cuida. A escola não educa. A escola não aceita nem que se fale de Deus lá. Só pode ter igreja na cadeia. Só depois que a vaca vai para o brejo. Na escola não pode ensinar. Depois que a vaca vai para o brejo, aí você pode ir lá e fazer quantos cultos você quiser. Não estou criticando. Nós fazemos um trabalho maravilhoso dentro dos presídios. Mas por que não começa a formar desde pequeno? Por que tem que esperar acabar com tudo para depois? Agora, vamos ver o que a gente faz. Na escola não pode nem falar de Deus. Não pode falar de Deus. Pode botar ensinamentos contrários à palavra, isso pode, mas falar de Deus não pode. Só na cadeia que pode. Depois que tudo já está perdido, pode. A Bíblia está dizendo, aqui ó, grava na sua mente, no seu coração a palavra. Tem que fazer isso na vida dos filhos. Aqui ó, coloca na testa, na mão. Está na mente, tem que ter obras. Ensina seus filhos, quando você estiver sentado em casa, mas quando você estiver andando também, quando você estiver deitado, quando você estiver se levantando, quer dizer, não perde a oportunidade de estar ali falando sobre Deus, sobre o que é correto para os seus filhos. Ensina eles a fazerem as escolhas certas. Porque se eles escolherem a bênção, eles serão bem-sucedidos em tudo. Mas se eles escolherem a maldição, como os filhos de Davi, vão arrebentar com a vida deles, como muitos têm arrebentado. E a palavra ensina, mas muitos não querem ver. Você acha que poupar, uma pessoa ser poupada é melhor para ela? Você está enganado. A gente aprende lutando, vivendo, enfrentando os dramas, a vida. Se você priva uma pessoa de enfrentar a vida, uma hora ela vai ter que enfrentar, queira sim, queira não. Porque não tem como viver nesse mundo sem os enfrentamentos, sem guerras. E quanto mais cedo uma pessoa aprender a lutar, principalmente com as armas espirituais, porque se você não ensina uma pessoa a lutar com a fé, a lutar contra o mal, a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra as potestades. E se nossos filhos não aprenderem a lutar contra o diabo,
Eles podem ter a melhor formação, a melhor criação, melhor isso, aquilo, aquilo outro. O mal é que destrói. É o mal que destrói. E se você não ensinar, já era. Se não souber lutar, se você não souber, como é que nós vencemos todas as nossas batalhas? Porque nós sabemos usar as armas espirituais. É por isso que nós temos vencido. E se nossos filhos não forem ensinados, como é que eles vão vencer o capeta? Porque quem mata, rouba e destrói é o diabo. É o diabo. E se eles não souberem lutar? O que vai fazer na vida? Você não pode proteger. Ninguém pode. Não pode. Eles têm que aprender. Você pode ajudar, você pode estar orando, pode guerrear junto, mas se eles não, eles vão ter que. É pela fé, é individual. Davi permitiu tudo, não contrariava nunca. Nenhum vingou. Salomão foi bem, muito bem, mas terminou muito mal. Era um sujeito que foi na busca de tantas coisas, que acabou se perdendo. E à medida que ele foi se distanciando de Deus, mais vazio foi ficando, e aí mais projetos, mais buscas, mais projetos, e mais vazio, mais projetos, e mais vazio, e nada preenchia. Então, isso tem que ser um alerta, essa palavra, um alerta para todos nós. Você como líder tem que ter firmeza no seu trabalho, na sua empresa, tudo que você for fazer, tem que ter disciplina. Tem que ter nãos. Tem que ter organização. A coisa bagunçada não vai. Se a sua casa não tem controle, não tem limite, não tem ordem, não tem disciplina, você está fazendo o maior mal. Você está achando que está fazendo bem? Está fazendo mal. Está fazendo um mal muito grande. Se você tem filho pequeno, você está com tudo. Está tudo na mão. Se já está adolescente, já está mais difícil. Se você não pegou lá de pequeno. Se já está grandão, então, só que nunca você pode simplesmente parar e olhar e dizer assim, não tenho mais o que fazer. Não. Você tá, a partir do momento que você entende que uma coisa tem que ser feita, você tem que começar a colocar os pingos nos is. Você tem que começar a botar a coisa em ordem. Porque Deus vai te cobrar isso. Porque Deus cobra de nós. Toda vez que você é omisso, toda vez que você é aquela pessoa que tudo pode, tudo permite, não contraria, não tem, não quer, não, contrariar não dá. Como assim? Como assim? Tem que contrariar sim. Tem que contrariar sim. Nós não dá para viver sem ser contrariado, a gente é contrariado, Deus nos contraria muitas vezes. Deus não diz sim só para nós, sim para nós, Ele diz muitos nãos. E é para o nosso bem. Toda vez que a gente corrige, alguém corrige um filho, é para o bem. Quem não gosta de correção são pessoas orgulhosas. Porque realmente pessoas que querem viver uma vida abençoada, aceitam a correção. Quando uma pessoa aprende que ela entende que a correção é boa, ela se cala, ela não fica argumentando, arrumando desculpas, ela entende, está certo, está certo, está certo. O meu orgulho não quer aceitar, mas não vou deixar ele me desgraçar. Isso em tudo. Mas voltando para os filhos, Davi veio de baixo, não foi poupado. Foi poupado não. Enfrentou tudo que tinha que enfrentar. Cuidava no relento, frio e sol e etc. Cuidava das ovelhas e lutou contra leão, lutou contra urso. Isso fez mal a ele? Não, pelo contrário. Todas essas experiências tão jovem ainda foram fundamentais no progresso da vida dele. Para o progresso da vida dele. Agora os filhos dele não.
precisava nem lavar a cabeça. Tinha quem lavasse. Foi bom para eles? Não. Foi péssimo. 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 Ninguém tinha limite. Ninguém tinha controle. Ninguém foi preparado para a vida. Não foram corrigidos. Não foram disciplinados. Não foram contrariados. Não receberam nãos. Nunca Davi contrariava, nunca Davi corrigia, nunca, não tinha correção, não tinha nada. Não tinha nada. E fez bem para eles? Não, Davi desgraçou com os filhos. A falta de limite desgraçou com eles. 3 filhos assassinados. E todos pelos próprios irmãos. Uma filha violentada. Todos se perderam. E era falta de cultura? Não, eles tinham demais, estudaram muito bem. Vamos dizer assim, nas melhores escolas. Eram polidos. Foram poupados de tudo, mãozinha fina. Não precisava fazer nada. Foi bom para eles? Não. Foi não. Tinham servos e servas. Mandavam. E não pediam. Não tinha falta de nada. E o pai não dizia um nãozinho sequer. Cabecinhas vazias. Sem direção, sem orientação, sem caráter nenhum. Porque o que era necessário, eles tiveram tudo, mas não o que era preciso. Eles precisavam de correção, de orientação mesmo. E isso faltou. Isso foi a ruína deles. Então que que desperte cada um. Para você, para a sua família, para os seus filhos. Que leve a você a ter um posicionamento firme na sua vida, na sua casa, com seus filhos. A Bíblia manda beijar o filho, mas a Bíblia manda castigar também. A Bíblia manda educar no temor do Senhor, a disciplinar. Exatamente. Não faça vista grossa. Não deixa passar. Tem um modelo bíblico de família que deve ser respeitado. Que o homem assuma a sua posição. A mulher a sua. E os filhos devem ser educados a reverenciar a Deus, pai e mãe. Você pode ser um pai amigo, mas nunca um amigo pai. Você não é amiguinho do seu filho. Você é pai, autoridade acima de tudo. Mãe, autoridade acima de tudo. E amigo dele, amiga dela. Mas primeiro você é autoridade. Você é pai. É assim que a Bíblia ensina. Exatamente isso. Davi fez uma história que nós amamos, mas como pai, como autoridade paterna na família, não é exemplo, não foi um exemplo para ninguém, e não é. Mas um exemplo para a gente pegar, para fazer diferente. Porque o pai dele foi duro, mas isso não foi ruim para ele não.
Ele não ser poupado da vida não fez mal a ele, porque ele era um homem de caráter. Davi tinha muito caráter, temor a Deus, responsabilidade. Um homem que ninguém deu nada a ele, foi tudo conquistado. E ele conquistou e foi muito longe. Os filhos dele não tiveram que lutar por nada. Nada. Tudo veio de graça. Eles não sabiam o valor das coisas. Eles não eram contrariados. E nenhum vingou. Coloque-se em pé, por gentileza. A mão no seu coração. E eu gostaria que você orasse por você e pela sua família. Ore por você e pela sua família. Essa oração é você que tem que fazer por você e pela sua família. Pedindo visão para a sua vida, como pessoa, como ser humano, como cristão. Porque você pode ser um cristão, mas tem muitos cristãos que não são vitoriosos. E você não pode aceitar ser um cristão sem vitória, mas sim um cristão vitorioso em todas as áreas da sua vida. Ore por você. Ore pela sua família agora. Fale com Deus. Você sabe que nós ensinamos por exemplos. Nossas atitudes contagiam. Atitudes são mais do que palavras. Você pode até dizer para o seu filho, faça algo, mas ele vai fazer o que você faz. E assim na vida. A palavra de Deus está... Muitas vezes você vai dizer assim, às vezes há essa história de que a gente não pode... obrigar, não pode isso, aquilo. Olha, quando um filho, ele é pequeno, ele está sendo educado, ele tem que saber quem é que manda dentro de casa. Ele tem que saber quem é a autoridade lá dentro. Porque se você não ensinar ele a respeitar a autoridade, ele também não vai ser uma autoridade amanhã. Ele vai fracassar como chefe de família, como mãe de família. Foi nessa linha de pensamento que os pais foram enfraquecendo e formando jovens, novos pessoas, seres humanos tão problemáticos, sem força para enfrentar a vida, sem noção, sem direção, sem norte. Quantos jovens hoje que estão sem norte, sem direção? E a culpa foi da falta de limite, uma educação permissiva. No momento da gente refletir sobre a nossa conduta nessa vida, os dias são maus. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Os valores foram invertidos. Já não se é mais estimulado, você tem que passar de ano, porque é certo, é coisa de gente responsável.
Mas se você passar de ano, eu lhe dou um celular novo. Se você fizer isso certo, eu deixo você ir lá em tal lugar. É só a base de troca. Não de conscientização. Eu preciso fazer isso porque isso é certo. Ó, meu filho, por que você tem que passar de ano? Por que, rapaz? Tem que ter responsabilidade com a sua vida. Porque você não pode perder um ano da sua vida, porque isso é estúpido, o tempo não volta. Porque isso é o correto. E assim por diante. Nós mesmos nos perdemos, porque vai nessa onda do tudo pode. E as coisas vão se perdendo. E não estamos ensinando, talvez até muitos de nós já nos perdemos também, nem sabemos mais como ensinar. E a gente tem que aprender então. Porque nós podemos estar achando, como Davi, que está fazendo a melhor coisa e está fazendo a pior. A gente vê o Davi num momento, na morte do Absalão, parecia que ele ia morrer de tanto chorar. Ele chorava desequilibradamente. A gente não vê ele chorando em nenhuma morte, em nenhum dos filhos, ele sofreu tanto quanto na morte do Absalão. Do Absalão ele desequilibrou, foi uma perda que parecia irreparável. Só que a omissão dele na criação dos filhos, e principalmente do Absalão, foi uma coisa inacreditável, para um homem tão forte fora, e tão fraco dentro de casa. A figura, eles viam Davi, você vê que nitidamente a reverência deles era em relação ao rei, mas não em relação ao pai. Então, nós precisamos realmente nos rever, abrir a mente, porque muitas vezes se acha que está fazendo muito bem, que está fazendo muito mal. É isso que está fazendo. Exatamente isso. Às vezes eu vejo jovens, pessoas que não foram ensinadas a enfrentar a vida. E tardio vão ter que aprender e enfrentar. E não adianta poupar não. Porque quanto mais rápido a pessoa ter que passar a enfrentar o que tem que enfrentar, melhor para ela. Melhor para ela. Só que é o seguinte, você ensina com amor. Mas o mundo não tem paciência não. E todo mundo sabe disso. Você vai ensinar seus filhos com amor, mas não pense que alguém vai ter a mesma tolerância não, a mesma paciência. Quando você não puxa as rédeas lá, quando você não empurra, quando você não motiva, quando você não ensina, não educa no que precisa, você pode ter certeza que a vida vai ensinar. E a vida ensina de forma, muitas vezes até cruel. Você sabe disso, ué? Quem não sabe disso? Quem já não teve que enfrentar tanta coisa aí fora e sabe muito bem que muitas vezes é cruel. É sem dó nem piedade.
pense que você privando, você vai fazer um bem, não. Porque a vida não vai poupar. A vida não poupa, não. Não poupa. De jeito nenhum. A vida bate duro. Em nome de Jesus. Que dentro de nós haja um espírito consciente e determinado a fazer o que é preciso, a agir no que é preciso, ainda que para você tardio, mas antes tarde do que nunca. Começa e bota força no que precisa. Gasta tempo, investe, faz a tua palavra valer. Se você falar, você vai corrigir, em casa eu vou te corrigir nisso. Chega, mesmo que aqui já tenha esfriado, faça a tua palavra valer. Se você der um castigo, mesmo que esteja doendo, faça a tua palavra valer. Se você disser que vai sair no sábado com ele, você pode estar com febre, você pode estar quebrado, você tem que fazer a tua palavra valer, você vai sair. Ele tem que aprender a respeitar a tua palavra. Quando você promete uma bênção, quando você promete uma correção, a tua palavra tem que ser lei. É exatamente isso. Os nossos filhos precisam ter temor quando nós falamos. Temor. Porque sabe que vamos cumprir. Seja para bênção, seja para correção. Quando você fala que vai fazer e não faz, ele não vai acreditar em você. Quando você dá um castigo e quebra, ele não vai te respeitar. Quando você promete que vai fazer algo com ele, uma diversão, um lazer, e você simplesmente diz, ai, papai está cansado, problema teu, você prometeu, vai fazer. Sua palavra tem que ter crédito. Exatamente assim. Ai, bispo, eu trabalho a semana inteira, então não tivesse prometido. E depois o seguinte, você quis ter filho, agora se desdobra. Quem quis ter filho, que se desdobre. Porque ninguém pediu para nascer. E quando vem ao mundo, então devemos ter a obrigação, a responsabilidade de criar e educar esse ser humano. Porque eu vou dizer uma coisa, criar um ser humano dá muito trabalho. Requer muito tempo, muito investimento. É o que a Bíblia está dizendo. Quando você estiver sentado em casa, quando você estiver andando, quando estiver deitado, quando estiver se levantando, é o tempo todo. Eu li para você. Ensine seus filhos quando estiver sentado em casa, quando estiver andando no caminho. Então você não perde nenhuma oportunidade. É na refeição, a hora que você está sentado ali, a hora que você está levando para a escola, a hora que ele entra no banheiro para fazer xixi, que você está ali com ele, você vai conversando com ele. Todo momento é momento para você estar colocando os pingos nos is, para estar educando, ensinando. Ah, bispo, é que eu vivo cansado. Então, todo mundo vive cansado. É por isso que as coisas estão desajustadas do jeito que estão. Nossos filhos não estão precisando de um novo celular ou de um novo videogame, eles precisam da nossa atenção. Eles precisam da nossa atenção, eles precisam da nossa presença. É disso que eles precisam. É disso que eles precisam. Eles precisam ouvir não sim, precisam ser contrariados sim, precisam ser apoiados no que é certo. Elogiados quando estão corretos, motivados a enfrentar os desafios. Quando você priva o seu filho de enfrentar um desafio, você está fazendo mal a ele. Você deve impulsionar, não, meu filho, você vai enfrentar isso sim, porque na vida a gente vai ter que enfrentar muita coisa, e se ele passar a vida recuando, ele nunca vai chegar lá, vai ser um ser humano frustrado. E muitos pais estão criando filhos que vão viver uma vida frustrada, porque nunca contrariaram em nada e não ensinaram eles a vencer as frustrações lá atrás. Pouparam eles das frustrações. E o que mais a gente leva na vida sofre a frustração. Você sabe disso. Aí amanhã você vê seu filho que não enfrenta a vida, você vai ficar arrasado.
infeliz na vida sentimental, você vai ficar arrasado. Mas você não ensinou um monte de coisas. Você não ensinou a lutar com a fé, não ensinou a enfrentar situações, não ensinou o que era preciso. Talvez investiu em tanta coisa que, na verdade, no final das contas não vale nada. E naquilo que devia, não investiu. Que são as coisas da vida, gente. Porque a gente vive. E se a gente não aprender a viver direito, nós vamos ser pessoas infelizes. São fazendo escolhas corretas que a gente vai conseguir ser feliz. Em Deus, na vida, você sabe disso. Tem um monte de gente que está cheio de diplomas e infeliz, já teve 500 relacionamentos e não foi feliz em nenhum, porque não sabe fazer escolhas certas, não sabe lutar contra o capeta. Ó Espírito Santo, está aqui. Eu quero aprender ainda mais, cada um aqui quer aprender, eu creio nisso, e que nós possamos sair daqui, meu Deus, de uma outra maneira. Que o nosso comportamento, a nossa postura diante da vida, diante da família, diante dos nossos filhos, netos, seja completamente diferente. Que daqui saiam pessoas conscientes e determinadas a fazer o que é certo, não o que é fácil, não o que dá vontade, não o que o mundo está fazendo. Nós não somos todo mundo. Nós somos um povo lavado e remido no teu sangue, que tem sido ensinado a conduzir a vida de maneira correta. Não dentro das nossas vontades ou emocionalismos, mas dentro daquilo que é correto. Espírito Santo, eu não posso não tem nem como ir além, está tudo bem dito e esclarecido. E aí está diante do Senhor, agora o Senhor conduza. E que tudo seja revelado dentro de cada um. E que haja um posicionamento firme por parte de cada pai, cada mãe, cada mulher, cada homem, cada chefe de família. Que o trabalho, meu Deus, dessa pessoa na formação do caráter dela e dos seus, seja, meu Deus, contínuo e perseverante, determinado. Nos cobre com teu sangue, nos guarda, meu Deus, da omissão. Nos guarda, Senhor. Nos guarda da omissão. Nos guarda. Nos guarda da negligência. Nos guarda, meu Deus, de viver uma vida sem assumir as responsabilidades que nos são devidas, que foram colocadas diante de nós. Nos guarda da preguiça, de agir no que é preciso, nos guarda da insensatez, de uma mente débil, nos guarda, Senhor, que tenhamos um espírito consciente, sábio, acima de tudo, porque inteligente muita gente é, mas sábio nem um pouco. Que tenhamos força, que não sejamos guiados pelo coração, mas sim pela tua palavra. Obrigada por esta palavra, obrigada por esta reunião, obrigada por este dia, obrigada, meu Deus, pela direção, obrigada pela visão, obrigada por tudo. Nós te amamos muitíssimo, somos gratos ao Senhor, porque nos ensina a viver e a conduzir a nossa vida. Muito obrigada, amém, amém e amém.